processos de produção do manuscrito e da cópia. Eu gostaria de chamar à mesa Evânia França. Evânia. Ela é advogada, formada pela UFMG, graduada em filosofia pela UFMG também. Mestre em Direito Processual Penal, também pela UFMG, a filha da casa. França, e fez um estágio jurídico no comitê, por favor, eu não falo francês. E advogada orientadora na divisão de assistência judiciária do UFMG e sócia fundadora do escritório Barroso França Advocacia. Quero chamar à mesa também Gabriela Azevedo. Gabriela possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, licenciatura plena em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também, mestrado em História e doutorado em História, tudo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse caso é o UERJ, não mestrado no UFRJ e não posso deixar o UERJ de lado. E doutorado em História na UERJ. Defendeu a tese O Avesso da Costura, uma análise dos escritos de Gabriel Soares Souza. Tem experiência nas áreas de História e Educação, com ênfase nos seguintes temas: historiografia brasileira, história da leitura e da circulação dos manuscritos, Brasil e Colônia, antijesuitismo e história da educação. E Natália Casagrande Salvador, ela possui graduação em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestrado em História da Arte pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente cursa doutorado em História na Universidade Federal de Minas Gerais, atuando principalmente nos seguintes temas: religiosidade, irmandades religiosas e Minas Gerais seiscentistas. Passo a palavra então para a Evânia. Segredos registrados, a escrita nos processos inquisitoriais. Evânia, 20 minutos. Sou bem sucinta, professor. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por me receberem aqui de volta a casa, né? Minha formação principal na Fafiche, na casa ao lado, e aqui é uma extensão da Fafiche. Então, muito obrigada por me receber. Gostaria de parabenizar os organizadores do evento, o professor Guilmar, José Nilton e a Márcia, que é um trabalho muito bem organizado. Parabenizar pela finesse com que estão tratando os saberes, principalmente no contexto político em que estamos. Eu vou ser bem breve, vou ler, não vou cansá-los, espero, e vou cumprir o tempo determinado. Convém ressaltar de antemão que a pesquisa aqui apresentada tem como perspectiva jurídica. O trabalho por nós desenvolvido pertence ao campo da história do direito. O olhar aqui, portanto, é o olhar do jurista que interpreta documentos históricos, mais precisamente processos inquisitoriais. Nos preocupamos ainda com o gênero. Os processos que nos interessam são os das mulheres, processadas sob a acusação de judaísmo, considerado o crime mais grave no século XVIII. Buscamos entender como a Inquisição as tratava e como elas tratavam a Inquisição, e o efeito do aprisionamento pela escrita das palavras dos acusados e das testemunhas. O processo inquisitório possui como uma de suas características principais o fato de ser escrito. Trata-se de uma escrita com autores e leitores muito específicos. Afirma Nicole Dionnet que no processo inquisitorial, autores e leitores formam um grupo profissionalmente homogêneo, pois as peças dos processos, redigidas sob a autoridade de um juiz, são exclusivamente destinadas a outros magistrados. O processo inquisitorial pretende, nesse sentido, uma uniformização da justiça. A ideia é se ter o mesmo proceder para todos, ideia que a gente defende até hoje, né? Interessante pensar
que a origem do atual devido processo penal pode estar na Inquisição. Sem a escrita para regulamentar os procederes, seria impossível essa padronização, essa igualdade. A escrita no processo servia não só apenas a essa uniformização, mas também para uma ostentação de sabedoria e imparcialidade. Dionê explica que a formação de juízes, escrivães e promotores demandava anos de estudos e experiência. Era um métier de escrever de forma estereotipada, um juridiquês. Uma linguagem específica que, com seus jargões e formas, criaria uma certa neutralidade, um suposto distanciamento, um semblante de imparcialidade. Além de uniformizar os procedimentos e criar essa certa imparcialidade, os processos inquisitoriais mostravam, por meio da escrita, a dominação de um grupo social sobre o outro, explica Dionê. De um lado, os réus, um grupo que conhecia apenas e razoavelmente a linguagem oral, e de outro, um grupo de especialistas em escrita, o que gerava dois efeitos, segundo Dionê. O primeiro, être parler pelos especialistas da justiça, se fazer falar pelo outro, criar classificações sociais. A palavra falada e registrada nos processos indicava a categoria social de pertencimento do processado. Acredita-se que a maneira como a fala de uma mulher era registrada pela mesa da Inquisição divergia da maneira como era registrada de um homem. É possível ver nos registros processuais a maneira como os inquisidores compreendiam as res, a começar pela qualificação. As processadas sempre eram qualificadas em relação a um homem. Algumas mulheres pertencentes à família Vale, moradoras da colônia, processadas pela Inquisição portuguesa, são qualificadas em seus processos como adendo de um homem. As irmãs Helena e Ana do Vale, moradoras da capitania de Minas, presas em 1734 pelo Santo Ofício, são assim qualificadas. Processo de Ana do Vale, cristã nova, filha de Domingos Ramírez Rodrigues, senhor de engenho, natural da cidade do Rio de Janeiro, moradora nas Minas Gerais, da Cachoeira, bispado da mesma cidade. E a sua irmã, processo de Helena do Vale, cristã nova, filha de Domingos Ramírez Rodrigues, senhor de engenho, natural da cidade do Rio, e aí vai descrever o homem. A mãe delas, Ângela do Vale de Mesquita, presa em 1710, também não passava de uma coadjuvante do marido. Processo de Ângela do Vale de Mesquita, cristã nova, casada com Domingos Ramírez Rodrigues, senhor de engenho, natural do Rio de Janeiro. As avós Ana e Helena, presas também em 1710, quando tinham 70 e 56 anos, respectivamente, também são descritas em referência a uma figura masculina. Processo de Helena do Vale, ela também se chamava Helena. Helena do Vale, cristã nova, casada com Antônio do Vale, mercador, natural. Processo de Ana do Vale, cristã nova, viúva de Duarte Rodrigues, senhor do engenho, natural. A avó também se chamava Ana. Também a mulher do século XVIII sempre era descrita em relação a um homem, e isso é percebido claramente nos processos inquisitoriais. Ao mesmo tempo que registrados por meio da escrita, esses processos são sigilosos, dirigidos apenas aos juízes dos casos. Nem as res tinham acesso a esses documentos, nem o Papa tinha acesso a esses documentos. Respondendo a uma acusação, e elas respondiam a uma acusação desconhecida por elas. Sigilo esse que também impedia o acesso aos autos do processo. Além disso, a condenada, ao final do processo, assinava um termo se comprometendo a guardar segredo de tudo que viu e ouviu no processo. Portanto, a escrita, que pode ser vista como um meio para publicização, para circulação e a crítica, não é assim compreendida no contexto do processo inquisitivo moderno. No processo inquisitorial, a escrita servia como meio de manutenção de uma ordem autoritária e silenciadora, uma escrita que calava. Não é raro ver nos processos, tanto da Inquisição portuguesa quanto da Inquisição francesa,
uma padronização das falas, uma objetificação dos condenados. A fala reproduzida no processo se mistura à fala do inquisidor. Os sujeitos do processo, que eram dois, o juiz que julgava e acusava, não havia uma distinção como se tem ou se deveria ter hoje entre o juiz e o promotor acusador, que julgava e acusava, e réu tornava-se por meio da escrita em apenas um, pois o réu, à força da pena, se confundia com o julgador e se tornava emissor, e se tornava um inquisidor. O diálogo travado entre os interlocutores, juiz e ré, é claramente feito em patamares desiguais, a gente sabe disso. Os processos dizem em uma leitura inicial muito dos inquisidores e quase nada das processadas. Diego Guaglione e Ana Espósito afirmam que os processos inquisitoriais não podem ser considerados por sua própria natureza e tendo em conta o elevado grau de formalização dos atos com eles relacionados como o contexto mais adequado a fim de destacar as vozes dos acusados. Segundo eles, o discurso registrado nos processos inquisitoriais é mais adequado para trazer à tona as vozes dos inquisidores. Então, est-ce que ça signifie que je vais prendre en français, excusez-moi, parce que des fois la traduction c'est pas le plus correct. C'est-à-dire que ces masses de papier couvertes d'une écriture menteuse ne sont d'aucun bénéfice pour historien aujourd'hui. Isso significa que essa escrita não tem nenhum, essa massa de papéis cobertas por uma escrita mentirosa não são de nenhum proveito para o historiador de hoje? Há nesses documentos pequenos escapes que dizem das processadas, ou pelo menos da estratégia por elas adotadas para suportarem o processo inquisitorial. Segundo Ginsburg, esses processos foram redigidos de forma dialógica, que em muitos momentos se tornavam em um monólogo. Mas é possível uma leitura dos pontos em que eles deixam de ser monológicos, diz o historiador. Lina Gorenstein, também acredita ser perfeitamente possível ao historiador enxergar essas diferenças e ler nas entrelinhas do texto que devia ser dito e mecanicamente era dito, e quando ocorria, enxergar também um diálogo entre inquisidor e rei. Para a historiadora, há nesses documentos um discurso necessário, aquele que o réu confessava, dizendo aquilo que o inquisidor queria ouvir, e um discurso possível, feito a partir dos indícios da interpretação do pesquisador. Retomemos, como exemplo, os processos das irmãs Ana e Helena do Vale. São as últimas mulheres da linhagem Vale a serem presas, processadas e condenadas pelo Santo Ofício. A família Vale foi perseguida por mais de 300 anos. Enquanto houve Inquisição, existiram presas acusadas de judaísmo oriundas desse grupo familiar. Foram mais de 50 processos de membros dessa família. As irmãs Vale, perante o inquisidor, confessaram ter de fato praticado o judaísmo, que não significa que realmente praticaram. E seus processos foram bem mais brandos que os das suas avós, que inicialmente negaram ser judaizantes. As irmãs fizeram o discurso necessário perante o inquisidor. É possível ver nos processos das mulheres Vale, portanto, fragmentos que saem do discurso esperado, do necessário e que nos parecem valiosos. Ao contrário das suas antepassadas, Ana e Helena, netas, nada sabiam sobre as suas posses familiares. O inventário de Helena, por exemplo, foi feito no dia 30 de agosto de 1734, em Lisboa. Após jurar com a mão no Evangelho, dizer a verdade e ter segredo, passou a declaração quanto aos seus bens. Foi perguntado que bens tinha e que estava em sua posse no tempo de sua prisão, qual a natureza dele e se elas tinham dívidas. A resposta dada por Helena é de veras interessante. Usando-se da representação social de seu tempo e avocando a seu favor, disse que não tinha bem algum, pois era filha de família e não podia declarar inventário a respeito. Veja-se que Helena toma para si a posição de ignorante
dada às mulheres da época, e tira proveito disso. Uma mulher que nada mais é que uma filha de família sob o poder patriarcal não tem conhecimento acerca dos bens que possui, sendo, portanto, uma completa imbecil. O inquisidor nada questiona. Questionar a resposta de Helena seria questionar a própria posição que a mulher ocupava na época, de submissão e imbecilidade. Esse mecanismo de recorrer ao papel de fragilidade dado à mulher foi por várias vezes utilizado pelas processadas. A avó Ana do Vale, embora fosse viúva de um senhor de engenho, portanto senhora de engenho, disse não saber nada sobre as finanças da família, porque com isso corriam seus filhos, o Manuel do Vale e o Simão Rodrigues. Não se sabe se essas mulheres tinham ou não bens, mas é possível perceber que elas avocaram o papel de imbecil em favor delas. Eu não sabia que o Chartier estaria aqui. E eu citei ele no texto. Então, assim, é um privilégio. Se for puxar da orelha, será um privilégio. Chartier diz que um objeto maior da história, abre aspas, um objeto maior da história dos discursos e das práticas, manifestos em registros múltiplos, que garantem ou devem garantir que as mulheres consintam nas representações dominantes da diferença entre os sexos. Fecha as aspas. Interessante notar que, apesar de se declararem sem grandes poderes de decisão por serem filhas de família, viúvas e esposas, os inventários das Vale demonstram que eram mulheres economicamente ativas. Ângela, a mãe, era uma dona de partido de cana, tinha escravos e vários objetos de valor, embora tenha falado que não sabia o valor de seus pertences. Fato é que era uma senhora ativa, possuidora de muitos bens, era uma senhora de engenho. A avó Helena disse não ter bens de raiz, mas que possuía alguns escravos, que não sabia dizer quanto que eles valiam. Ela também era uma senhora de engenho. A avó Ana também possuía alguns escravos e era senhora de engenho. Já as netas Ana e Helena, de fato, declararam nada possuir. Esse mesmo perfil é percebido por Gorenstein ao estudar as processadas moradoras do Rio, no século XVIII. Dentre as mulheres estudadas por Gorenstein, abre aspas, grande parte das mulheres eram senhoras de engenho, donas de partidos de cana e proprietárias de escravos, administrando as suas fazendas. Fecha as aspas. Gorenstein percebeu ainda que, abre as aspas, as mulheres conheciam o montante do patrimônio familiar, inclusive as dívidas e créditos contratados pelos maridos. Fecha as aspas. Ginsburg diz que Menóquio era um Marte da palavra. As irmãs Ana e Helena do Vale são o oposto do moleiro. Elas precisavam silenciar sobre si mesmas. Poderiam, é claro, negar que praticavam ritos judaicos, mas escolheram a submissão de dizer que tudo que os inquisidores queriam ouvir, dizer tudo que eles queriam ouvir e pouco ou quase nada sobre elas. Foram chamadas ao tribunal para se calar. O silêncio, nesse sentido, é eloquente. Chegam como aquelas que já entenderam que o melhor é confessar exatamente o que o tribunal pensa que são cristãs novas, talvez pelo histórico de perseguição da família. Ao falar, nada falam, e ao silenciar, gritam uma submissão preciosa. A negativa, já sabiam, pelo histórico da avó Helena, era a tortura, a exclusão, a fogueira. Elas parecem reproduzir em suas falas a fala do inquisidor, exatamente o que ele desejava ouvir, ou melhor, o inquisidor fala por elas por meio da escrita, aprisiona suas palavras, ele ditava para o escrivão, ele escrevia conforme ele ditava. Confessaram as práticas judaizantes e denunciaram toda a família. Elas se tornaram, por meio da escrita, como se elas fossem o próprio inquisidor. A escrita formaliza esse ser um só, o juiz, que acusa, que confessa, que julga. A escrita faz falar pelo outro. O discurso registrado nesse tipo de processo, como das irmãs Vale, é o discurso do próprio inquisidor. São objetificadas. Apesar de serem reduzidas a meros objetos processuais, é possível ler em seus processos pequenas manifestações desses objetos falantes que muito têm a nos ensinar. Ana e Helena tiveram processos céleres, simples. Em menos de um ano já estavam reconciliadas e penitenciadas. Puderam retomar as suas vidas.
Mas por que não dizer que mesmo a aceitação de confessar as palavras esperadas pelo tribunal não era uma forma inteligente de resistência, uma submissão vantajosa, ou como diria o Chartier, uma submissão consentida. Muito obrigada. Pela sua comunicação muitíssimo interessante e também pela precisão no tempo da apresentação. Passo agora a palavra a Gabriela Azevedo. E o título da comunicação é sobre as mais de 20 cópias do Tratado Descritivo do Brasil de 1587, de Gabriel Soares de Souza. Bom, primeiramente, é um prazer, é uma honra estar participando do seminário. Então, com tantos palestrantes, tantos estudos tão interessantes, tão relevantes. Então, muito bom vir do Rio de Janeiro para participar aqui. Eu vou utilizar as apresentações e não vou ler muito não, mas vou tentar seguir um pouco as imagens. Então, esse trabalho é fruto de uma tese defendida sobre os escritos do Gabriel Soares, não sobre um único escrito, mas os vários escritos dele. E o tema que eu estou querendo falar aqui é sobre as mais de 20 cópias do Tratado Descritivo do Brasil, em 1587, de Gabriel Soares de Souza. Essa que está aqui é a lápide encontrada no Mosteiro de São Bento, na sala capitular hoje, que o Gabriel Soares, colono português, nascido não se sabe aonde, em Lisboa, em Portugal, e morto na Bahia. Ele pede em testamento para ser colocada essa lápide no mosteiro, na sala, na verdade, perto do altar, mas ela foi transferida hoje para a sala capitular, não se sabe ao certo por quê. Não se tem quase nenhuma informação sobre a origem do Gabriel Soares. Só se sabe que ele chega em 1569 em Salvador, na Bahia, mas a direção dele que ele estava indo era para Moçambique, para Mamutapa, em busca, na célebre viagem para a vingança da morte do Gonçalo da Silveira, jesuíta, em busca de minas preciosas. Essa expedição, que mais de 1000 homens afluíram em armas para chegar a Moçambique, e daria, inclusive, segundo Diogo de Couto, para fazer outra armada. Uma das naus, que era a nau que ele está, ela vai parar em Salvador. E não se sabe ao certo porquê, mas ele fica, ao invés de prosseguir depois em direção a Mamutapa. E tem uma história de vida emblemática e exemplar, extremamente característica do século XVI, cheio de aventuras. Ele para em Salvador, torna-se senhor de engenhos, não de poucos, mas de 3 engenhos na região de Jaguaribe. Casa-se com a filha de um dos primeiros provedores da fazenda, mulher branca, não tem filhos, pelo menos não legítimos, nem legítimos que ele reconheça depois do seu testamento. Torna-se vereador da Câmara, isto para um homem que não se sabe da origem, nem sabe da sua formação. Depois dessa longa trajetória, vereador da Câmara, é um beneficiário do Mosteiro de São Bento, da inserção do mosteiro em Salvador, e depois disso parte finalmente para o reino novamente, em 1584, logo depois de ter escrito o seu testamento. Ele parte teoricamente, em busca de concessões de mercês para a realização de uma expedição em busca de ouro pelas cabeceiras do Rio São Francisco. Permanece na corte, é visto em Lisboa, é visto por Pedro Sarmento do El Escorial e recebe finalmente, em 1591, as diversas concessões, inclusive, caso a expedição fosse bem malograda, obteria o título de marquês. Ele sofre um naufrágio na ida, também quando ele vai para Lisboa, sofre um naufrágio depois na volta,
consegue refazer a sua expedição finalmente, perde praticamente todos os 300 homens e todos os mantimentos, tudo que ele tinha conquistado depois de 6 anos com o monarca Filipe II, parte para o interior e morre bem no início da sua expedição. Morre no sertão do São Francisco e depois o seu sobrinho vai trasladar os seus ossos, que teriam sido enterrados debaixo dessa campa. Bom, a história de vida lacunar, mas foi transformada também como uma história emblemática, como um ícone da nação, como até inclusive um precursor da nacionalidade. A história do Gabriel Soares e dos textos dele estão imensamente ligada com a história dos textos, com a história de Francisco Adolfo de Vanhagen. Não só com a recuperação dele dos seus documentos, da sua autoria, Vanhagen quem vai identificar a autoria, corrigir, comentar e publicar, fazer a primeira publicação integral desse texto. Um texto que era conhecido desde o século XVI, em inúmeras cópias. Mas essa matriz utilizada por Vanhagen, publicada por ele, capitaneada por ele em 1851, será reproduzida para todas as edições até hoje. Sendo que as matrizes nunca haviam sido revisitadas. E foi essa a nossa busca, revisitar essas matrizes utilizadas. Na verdade, Vanhagen estreou nos Círculos Doutos, apresentando para a Academia de Ciências de Lisboa um estudo chamado Reflexões Críticas sobre um escrito do século XVI, que era sobre o escrito do Gabriel Soares. Nesse caso, ele faz a lição do documento, Vanhagen na sua formação militar, acadêmica, com diplomática, paleografia, enfim, toda uma característica forte do século XIX, desses letrados intelectuais e militares. E ele faz esse trabalho, imediatamente ele é aceito na Academia de Ciências de Lisboa e logo depois se torna sócio correspondente e ele vai ser responsável pelas edições dos anais, ou seja, ele identifica o texto e depois ele mesmo que é o que publica. E mantém ao longo de toda a sua vida essa trajetória com o escrito do Gabriel Soares. Ele serve não só como parâmetro para a sua história geral, como fonte, mas até como parâmetro de vida, como percurso de vida. Vanhagen também, ao longo de toda a sua história, para manter intimidade com esses textos, ele também procura as mesmas jazidas, os mesmos caminhos, percursos, viagens pelos segundo roteiros do Gabriel, tentando percorrer os seus caminhos, além da identificação de várias fontes que ele vai também acumulando ao longo de toda a sua vida. Agora, o Gabriel Soares não apresenta só esse texto. Esse texto ele é denominado como Tratado Descritivo do Brasil, em 1587, por Vanhagen, que tem uma característica, tem uma personalidade enorme nos seus trabalhos. Então, ele transforma, na verdade, o roteiro geral de toda a costa do Brasil e o Memorial e Declaração das Grandezas da Bahia num único documento. É ele que caracteriza esse formato, identifica então, e valoriza essa autoria desse texto e vai dar esse formato que ele vai dar continuidade. O Gabriel Soares, curiosamente, tem outro texto que é um texto descoberto exatamente 100 anos depois da identificação do Vanhagen. Ele é revelado pelo padre jesuíta Serafim Leite, o historiador oficial da Companhia de Jesus. Esse texto é o capítulo de Gabriel Soares contra os padres da Companhia de Jesus no Brasil. Esse texto foi publicado em parte, só em alguns trechos, nas 2 primeiras edições da História da Companhia de Jesus, no Brasil, 1838. Na época, o Sérgio Buarque de Holanda acabava de assinar uma coluna no Diário de Notícias e, ao ter conhecimento do texto, solicita imediatamente que o historiador oficial da companhia publique o texto integralmente. Os capítulos são um texto que apresenta informações de Soares sobre o histórico de comportamentos inadequados dos jesuítas na colônia e seguidos todos de capítulos de respostas desses mesmos padres que logo travaram conhecimento do texto e os responderam devidamente e enviaram para Roma. O Sérgio Buarque, os 3 autores que estão aqui, o Gilberto Freire, Sérgio Buarque e Caio Prado Júnior, são grandes testemunhos do valor desses documentos do Gabriel Soares,
que vai seguindo, na verdade, eles vão seguindo partes e temporalidades distintas. Um é o momento deles de produção, outros é o momento de suas revelações e de suas construções historiográficas. E outros são cada momento diferente de revelações de textos e as mudanças que vão acontecendo com as suas leituras. Então, se ele, em certo momento, ele é um ícone das missões, do bandeiratismo, das jazidas, das procuras, das expedições, em certo momento ele é a fonte primordial da história da construção e da identidade nacional, sendo já um ícone precursor da nacionalidade, exatamente pela gama de informações que ele oferece em seus estudos sobre o Brasil. Por outro lado, no surgimento dos capítulos, a imagem dele, por uma certa historiografia, é vista com extremamente desconfiança, como se tivesse abalado a ideia de um idôneo colonizador que agora se tornava um vil detrator dos padres jesuítas. Então, e recentemente, exatamente essa presença aqui está falando disso, é a valorização desses textos como escritos para além dos seus conteúdos. Então, da sua formalidade, da sua materialidade, dos percursos da história desses escritos, tanto dos capítulos quanto do tratado. Então, para a gente recuperar essa história dos capítulos, quando Van Aerden publica, em 1851, ele faz uma carta ao IHGB, que é uma carta introdutória, que serve de prefácio a essa obra, onde ele mapeia praticamente todas as cópias por ele consultadas. Mapeia deixando certo sigilo, na verdade, sobre a quantidade de cópias. Um sigilo tanto do seu percurso inicial, até então trajado, quanto um percurso que poderia ser ainda refeito. E, curiosamente, o Van Aerden, quando apresentou o seu estudo de estreia, ele não consultou pessoalmente os textos do tratado. Ele recebeu, especialmente de 2 correspondentes, que eram especialistas, como ele, em manuscritos também. Da Biblioteca do Porto, ele recebeu de Diogo Kopke, um alemão, um jovem matemático alemão, que foi responsável pelos inúmeros bilhetes de manuscritos que haviam na biblioteca e que serviram para o primeiro catálogo. Ele morreu prematuramente e era um jovem de descendência alemã que ele já havia estudado. Então, foram esses bilhetes que servem como base para o Van Aerden, que ele apresenta nas reflexões críticas, mas ele omite o nome do Diogo Kopke porque ele teria pedido para sigilo com sua informação. E da Biblioteca de Évora, por Rivara, do famoso catálogo de Rivara. Ele também, um amigo que exatamente começa uma amizade epistolar com o Van Aerden, logo depois do Van Aerden começar a escrita das suas reflexões. Então, ele que vai informar sobre as características daqueles manuscritos, que são 3 do Porto, de Évora, e que vai com ele dialogar sobre a versão final que estaria em preparação. Então, seguindo, obviamente, nós seguimos essas cópias, mas as localizações delas se transfiguraram ao longo do tempo. Então, essas aqui são algumas das cópias, o Tratado Descritivo de 1851, e a última edição, essa daqui da editora Évora, é a única cópia que diferencia das cópias do Van Aerden, porque ela é baseada numa cópia do José Midden, e da Biblioteca de Gita e de Midden. Essa cópia de Midden e Gita, ela foi perseguida por José Midden durante muito tempo. É uma cópia que veio da Espanha. Suspeitava-se da existência de uma cópia em espanhol, já que os textos foram oferecidos para o Filipe II. Então, haveria uma cópia lá citada em alguns dos autores que tiveram contato ao longo dos séculos com esses textos. E o Zé Midden consegue encontrar. Essa cópia é uma tradução, mas é baseada nessa cópia, é a única diferenciada. Mas não apresenta, na verdade, grandes variações da cópia que serviu como matriz, que foi a cópia de Évora, considerada a mais antiga de todas, que é essa cópia. Essa cópia a gente pode perceber, e aí eu tenho que fazer uma consideração,
que, assim como os tratados e os textos passaram a fazer parte do meu repertório de trabalho, eles não faziam antes. Então, eu sou da parte da época da formação em que a paleografia ou a diplomática, e sim a teoria, eram valorizadas e não o trabalho material, né? A prática com o documento. Então, o meu olhar não é treinado, mas a gente tenta pelos catálogos e por manuais, como por exemplo da Bárbara Spaggiari, fazer uma análise e estudo. Essa cópia ela apresenta maior uniformidade, menores interferências, né? Numeração, reclames, não apresenta índice. Então você tem um texto contínuo, absolutamente contínuo, das duas partes que o compõem. Aqui, logo depois do roteiro geral, a epístola do autor a Dom Cristóvão de Moura, que é o controverso, extremamente controverso, válido do rei Filipe II, considerado traidor em Portugal e considerado também traidor na Espanha, português que saiu à Espanha e depois considerado traidor por ambas as nacionalidades. Então, essa cópia seria mais próxima, na verdade. Quando o Van Argen faz o cotejamento de cópias, ele basicamente vai seguir esse modelo, sendo que, como eu já destaquei, o Van Argen tem algumas características de mudanças, né, que ele vai operando. Então, ele optou, não se sabe por quê, em retirar a epístola do autor, que está no interior do texto, e está nas cópias mais antigas, para a sua própria introdução. É o seu prefácio que consta a epístola do autor. Então, essa segunda cópia de Évora, já com uma datação mais tardia, é uma biblioteca que você apresenta os reclames, você tem um destaque na sua titulação, índice ou tábua do conteúdo, além de você apresentar dizeres em latim ao final. Esse terceiro códice de Évora já é um códice mais elaborado, onde nós temos essas letras com formato afunilado. Você tem aqui nessa parte, ele está escrito, tem uma inscrição de que ela seria uma cópia oferecida a Cristóvão de Moura, a Dom Cristóvão de Moura, feita por Francisco da Cunha. Essa informação, Francisco da Cunha, acompanha algumas outras cópias, também datadas do século XVIII, e foi responsável por vários equívocos. E o detalhe desse Francisco da Cunha é que não se sabe absolutamente nada desse Francisco da Cunha, além do nome dele constar em algumas cópias. Não existe nenhuma informação da presença ou de algum outro texto. Já o Gabriel Soares, esse conjunto de textos e conjunto de testemunhos e falas sobre ele ao longo da vida vão sim se juntando com para embasar aquela afirmação em 1838 da autoria do tratado. Bom, esse detalhe do Códice da Biblioteca Pública do Porto, que exatamente ali em cima nós temos o letreiro. Esse escrito era obra de Gabriel Soares de Souza, riscado. E esse risco não seria um risco posterior, seria um risco proposital. Ou seja, era uma característica, até a Ana Paula Migiani fala dessa característica das casas senhoriais, dos conventos, onde o risco seria feito para valorização exatamente desse documento. Então, essa é uma presença clara da autoria, na verdade, de Gabriel Soares, bem antes, isso é do século XVII, bem antes de Van Argen fazer a identificação. Essa cópia de Évora tem outra. Eu voltei. Aqui a Glória do Porto, ela mais completa. Aqui o final dela ainda mais detalhado, mais ornamentado ainda. Ela vai crescendo essa ornamentação. A cópia 1041 da Biblioteca do Porto, ela já apresenta uma outra característica, que é os textos já são mutilados, eles já são transformados. É só algumas partes mais interessantes que são apresentadas. Esse aqui, mais especificamente, os detalhes geográficos são de interesse. E, por fim, essa cópia é feita por Silvio Mondano, que foi, na verdade, um desembargador da relação
que foi autor de diversas outras cópias, cópias sobre Pernambuco, que são extremamente utilizadas pelo historiador Evaldo Cabral. Elas também são assinadas por Silvio Mondani, um colecionador, um copista, e também que, por suas relações práticas, também tinha bastante interesses em que tipos de cópias e que tipos de recortes seriam feitos. Então, do Silvio Mondani, especialmente, os textos são diferenciados com é inserido de textos que falam sobre a disputa entre Portugal e Espanha sobre a colônia de Sacramento. Então, são as relações de fronteiras que estão em voga aqui nesse texto. Por fim, uma história da província da Paraíba, que pouquíssima gente iria suspeitar que aqui está um dos textos do Gabriel Soares. Então, algumas são absolutamente improváveis de encontrar, o que foi bastante difícil de identificar essa cópia na Academia de Ciências, com as bibliotecárias, com os catálogos, porque debaixo dessa inscrição, na verdade, é um recorte feito só dos temas que interessam a Paraíba nesse volume. E, por fim, um volume que é o pertencente à Biblioteca Nacional de Portugal. Esse volume pertencia à Biblioteca de Diogo Machado. É uma obra de luxo, é uma obra que já foi apresentada em diversas exposições como obra de arte. Ela só está disponível em microfilme. Você já tem uma ornamentação, uma capa, desenhos. E a cópia da Biblioteca Nacional da Torre do Tombo, também do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, também essa com brasão, também uma cópia de exposição, é uma obra de arte, aparece todos os textos, mas o texto que você tem é requintes cada vez maiores da caligrafia. E, por fim, só encerrando, já que eu já fui chamando a atenção aqui, é o texto dos capítulos. O texto dos capítulos ele nunca foi publicado, só existe uma edição dele nos anais da Biblioteca Nacional. Esse texto, na verdade, foi o motivo de toda essa tese, porque eu fui atrás, era desse original, porque nunca havia sido pesquisado. Não foi possível encontrar, mas o arquivo hoje, disponível da Companhia de Jesus, o Arquivo Sociedade Romanos, disponibilizou imediatamente esse texto, e como a gente pode perceber nele, ele é um texto, aí também não se trata de original, ele é o texto já respondido. Então, nunca se encontrou também o texto original. Esse texto é apresentado sigilosamente, então você tem a letra é toda uniforme, é uma letra de um copista da Companhia de Jesus, com as informações do Gabriel Soares, seguidas das informações dos padres, das respostas desses padres. Esse texto, teoricamente, é um texto sigiloso, oferecido exclusivamente, inclusive ele inicia com o pedido de que ele não seja nunca divulgado, que ele seria mal visto e detratado na Bahia se chegasse aos ouvidos da Bahia. Mas tudo indica, conforme nós pesquisamos, que foi o próprio Gabriel quem falou bastante desse texto em Lisboa, antes mesmo de voltar montando a sua expedição, porque já há informações de alguns padres jesuítas mencionando que Gabriel estava difamando os jesuítas na corte. Então, obrigada. Muitíssimo obrigada. Tenho certeza que você tem muitas coisas a falar sobre essa pesquisa na verdade, arqueologia, né, de um texto impresso. Muito obrigada mesmo, muito feliz. Desculpa eu ter que te interromper. Quer passar a palavra para a Natália Casagrande Salvador? O título da comunicação era Vestígios do Percurso de um Fundo Setecentista, um estudo para além do textual. F11. F11. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo muito pelo aceite do meu trabalho. Acho que é muito valioso a gente estar aqui diante de pessoas de tão diversas origens, cursos e áreas de estudo, né? Isso nos dá uma oportunidade de acrescentar muito a nossa pesquisa, né? E o Seminário de História Escrita, ele casa muito com diversos temas,
E um deles, o que eu vou apresentar para vocês hoje, é parte da minha pesquisa, que eu comecei no mestrado e continuo no doutorado, né? Eu vou apresentar para vocês como historiadora. Sei que aqui a gente tem conservadores, historiadores da arte, linguistas, enfim. Então, peço paciência para qualquer equívoco e agradeço desde já sugestões, comentários, acréscimos, o que vocês observarem que tiverem para acrescentar. Já sintam-se livres para, no final, fazer as observações, perguntas ou sugestões, ok? Então, como eu falei, cortou um pouco a igreja, gente, desculpa. A pesquisa que eu vou falar para vocês descende, então, das pesquisas que eu venho feito com a documentação da Ordem Terceira de São Francisco. É uma associação de leigos formada no século XVIII em Mariana, que é a nossa vizinha aqui. Quem for para lá para assistir sexta-feira, né, pode passar lá na Praça Minas Gerais e contemplar essa igreja. Ela está com alguns tapumes hoje porque ela está fechada para restauro, que é muito bom, porque faz um tempo já que ela estava nesse processo, finalmente vai sair. Então, para quem não conhece, essa é a igreja de São Francisco. Ela foi construída pela Ordem Terceira de São Francisco e a documentação dela que nos interessa principalmente hoje. Muito bem, acerca da produção documental. Diferente da Gabriela e mais semelhante da Evânia, né, a produção dos documentos feitos pela Ordem Terceira era exclusivamente para controle interno. Quem tinha acesso a eles eram eles mesmos. Então, os documentos que vocês vão ver, exceto os estatutos, né, não tem ornamentação nenhuma, eles são simplesmente de finalidade prática e controle administrativo. Vamos começar então. Eu tentei focar a apresentação de hoje no tema da mesa, né, a mão que escreve. Então, quem que é o responsável pela essa produção documental é o secretário da Ordem, é um cargo da mesa administrativa da Ordem Terceira. Nos estatutos, a responsabilidade do secretário é o seguinte: ordenamos que o nosso irmão secretário seja obrigado a escrever todos os despachos que se derem em mesa, os termos e assentos que se fizerem nos livros e suas declarações, e será nulo e de nenhum vigor tudo que por ele não for escrito. Então, os estatutos já determinam que tudo que para valer tem que estar escrito. Isso é muito bom para nós historiadores, né? Porque a gente possui, então, pelo menos foram criados, se chegaram até nós, não sabemos ao certo, né? Mas foram criados na sua época registros documentais das ações, da rotina da Ordem. A documentação da Ordem Terceira que chegou até nós, então, está listada aqui. Esses são os livros que foram encontrados na sacristia da Ordem Terceira de São Francisco, quando eu primeiro tive contato com os documentos, foi nos idos de 2012, e aí então está um elenco dos documentos, né, que vão desde a criação da Ordem em 1758 até meados do século XX. Como eu sei que provavelmente vocês, como eu, têm bastante curiosidade, né, eu trouxe imagens para ilustrar o que eu estou falando. Esse é um dos livros, esse chegou com capa, né? Então, mas mesmo assim ele não teve como evitar a infestação por insetos xilófagos. E essa imagem, eu peço desculpas pela qualidade da imagem, isso foi com aquele meu celularzinho de primeira geração em 2012, que ele não tinha qualidade nenhuma e eu não esperava encontrar o que eu encontrei, então foi o que eu consegui. Esse documento, nessa foto, ele está em cima da mesa do consistório da Ordem Terceira, do jeito que o síndico, o secretário me deu, que foi embrulhado num papel simples e só amarradinho com uma fita barbante. Eu desembrulhei ele, acho que na época eu não tinha nem noção de usar luvas, fui aprendendo aos poucos. E como vocês podem ver, ele está cheio de buraquinhos, né, bastante comido e tal. A capa deve ter protegido um pouco, né? Mas nem todos tiveram essa sorte, pensei, né? Enfim, esse aqui é um outro documento, gostaria até de destacar para vocês a data dele. Se vocês observarem, ele é bem recente, é de 1767, mesmo assim ele também foi infestado, então a gente vê que o armazenamento dele, o acondicionamento dele não foi muito ideal, né? E, enfim, mas aí, isso também destaca a qualidade das fotos, porque quando eu vi as larvas andando pelos documentos, eu não consegui
parar de tremer para tirar uma foto reta, sinto muito. Mas é isso aí, essa foi a primeira foto, as primeiras fotos que eu tirei quando eu tive contato com esses documentos. Não se preocupem, eles não ficaram assim por muito tempo. Acho que na semana seguinte que eu tive contato com eles, e em contato com o Cássio Vinícius Salles, que é o coordenador do Arquivo Histórico da Casa Setecentista, ele providenciou a transferência desses documentos para lá, onde eles foram tratados e higienizados, então chega de excessos. Então, voltemos então agora para a questão da produção documental, né? Eu trouxe mais alguns exemplos dos documentos, como vocês podem ver, todos eles foram infestados, né? Essa é a carinha de um deles, o livro também chegou sem capa, esse daí. E o meu queridinho, que é o qual eu extraí o maior número de informações e que eu vou apresentar para vocês hoje, é o livro de termos. Vocês podem notar que ele é um códice, a costura dele está bem danificada e ele não apresenta mais a capa. Não sabemos da capa. O livro ele é composto por 239 folhas, todas rubricadas. Aqui eu coloquei um trechinho, essa é a primeira folha dele e define justamente para que vai servir o livro, para assentar todos os termos das reuniões de mesa, isso é, as atas das reuniões. Todas as reuniões eram redigidas e assinadas ao fim pelos membros participantes da mesa administrativa. Aqui eu trouxe mais um exemplo. Esse, na verdade, é o documento mais extenso que tem do livro de termos, porque ele é um documento bastante importante e crucial na história da Ordem, que é o lançamento da pedra fundamental da capela da Ordem Terceira. Então, ele marca o momento em que a Ordem estava começando a construção daquele prédio da igreja que eu mostrei para vocês no começo. Aqui tem um trechinho para exemplificar, né? Porque eu queria mostrar para vocês um pouco a questão do padrão. O secretário acaba se repetindo bastante no padrão de escrita do termo. Ele primeiro começa falando qual que é a data, aonde eles estavam, quem estava presente regendo a mesa, e aí depois ele fala quais foram as deliberações, os assentos e encerra. Então tem um padrãozinho bastante notável em todos os termos, né? Aqui está o restante desse termo, então vocês podem ver, ele tem 2 laudas e meia, aqui então ao final as assinaturas, né? E eu devo dizer que, embora tenha essas lacunas, esses corroídos no caminho, o livro de termos, ele por sua consistência, ele mantém um nível relativamente fácil de transcrição e de leitura. A tinta também colabora, nesse caso ela está muito boa, em alguns casos ela foi um pouco mais diluída de toda forma. Um outro benefício é que os secretários eles eram eleitos anualmente, então pelo menos por um ano eu tenho a mesma mão para poder analisar, né? E às vezes eles eram inclusive eleitos mais de uma vez. Aqui eu peguei um exemplo então, esse é o Francisco Soares de Araújo, aqui tem a assinatura dele no finalzinho, a gente acaba se habituando com a letra dele, ele tem uns Ds bem bonitos, puxa o D para trás, né? Enfim. E aí, quando a gente acostuma com a letra e sabendo o padrão da escrita do termo, já fica mais simples de transcrever. Uma coisa que eu gostaria acho que seria interessante destacar para vocês, é que se vocês notarem a escrita, o padrão, aqui a letra começa a ficar um pouco pior. Que é o finalzinho, quando ele pega e escreve, que fui eu, o secretário Francisco Soares de Araújo, que escrevi e com todos da Venerável Ordem assinado. O que me faz concluir que a letra de cima foi escrita com calma, ele chegou junto a todos na mesa, escreveu, então eu escrevi aqui, todo mundo assinou e pronto. E aí todo mundo foi lá e assinou. Parece-me, por favor, se alguém tiver alguma hipótese diferente, que ele então pegou essa última frase na frente de todo mundo, foi lá e escreveu, e aí no fim todo mundo assinou. Um dos termos fala, inclusive, sobre a questão dessa produção dos termos, né? Que esse termo é escrito, ele vai lá, lê diante de todos da mesa, e aí, ao final, ele assina e todo mundo assina. Aqui está ele novamente aqui assinado, um pouquinho mais... a letra está um pouquinho mais difícil de ler por causa dos corroídos, né? Mas uma outra coisa que vale destacar é a questão da hierarquia. As assinaturas vêm totalmente por ordem hierárquica. Primeiro, o membro mais importante da mesa administrativa, o comissário, depois o ministro, vice-ministro, secretário, síndico, procurador-geral, e assim vai. E os últimos são os definidores, que são cargos considerados menos
Em 5 Ares de Araújo, ele deixa de ser secretário e ele passa a assinar como vice-ministro. Então, a gente percebe uma ascensão na hierarquia da mesa. Ele deixa de ser secretário para se tornar a segunda pessoa leiga mais importante da ordem, que é o vice-ministro. Nesse caso, então, a gente já tem o Pedro da Costa Magalhães como secretário, que é o secretário que escreveu o livro, o termo de lançamento da pedra fundamental que eu mostrei mais cedo para vocês. Outra coisa valiosa de nota é que todas as folhas foram rubricadas com a rubrica do Luciano Pereira da Costa. Então, as 239 folhas, mesmo as que não foram usadas, também tem essa rúbrica. E a gente vê assinaturas com maior e menor destreza. Isso aí também é um campo gigante para estudo, né? Aqui a assinatura do Francisco Pereira de Araújo, secretário em 96, eu peguei um termo mais para frente para vocês observarem também. O livro de termos ele vai de 1758 até 1870, o último termo é lançado em 1870, então tem um tempo bom, né? Mas a frequência mensal de lançamento de termos acaba sendo um pouquinho mais escassa ao longo do 19. Esse documento eu trouxe para vocês porque quando eu estava montando a apresentação, eu pensei assim, vou mostrar a diferença de mãos, né? E aí eu bati o olho nesse termo e falei, esse termo começa aqui e tal, acaba aqui, e aqui é outro termo. Peraí, essa aqui é outra mão, é outro secretário, né? Não é. Porque a continuação, a letra é a mesma. Então, deixa eu voltar lá para vocês verem. Na verdade, ele só espreme um pouco a escrita dele, deixa de ser um pouco mais escandaloso na escrita, porque ele tem menos espaço para escrever o título do termo, e ele quer deixar o título do termo todo junto. Aí isso é uma coisa que eu achei interessante de notar, porque nos fala um pouco sobre a questão da escrita em si, né? Como o secretário se controlou, como a gente faz hoje em dia, né? Tem pouco espaço, a gente reduz um pouquinho a letra e tal. E aí ele continua aqui do jeito que ele faz sempre, com a letra um pouquinho mais esparramada. Só uma curiosidade. Bom, muito bem. Isso foi ao longo do século XVIII, né? Então, eu trouxe para vocês um pouco da historicidade do documento, né? Porque eles não chegaram até nós imaculados, como vocês notaram, né? Uma coisa bastante relevante foram as inserções que a gente vê nos documentos e que, como historiadora, eu suspeito que tenha sido a partir da década de 20 e 30, quando os modernistas vieram à procura da história da construção das igrejas, né, com a revalorização do barroco. Porque os termos que estão grifados, se a gente observar as temáticas, são todos relativos à construção da capela, que foi uma temática bastante relevante, bastante valorizada em meados do século XX. Então, os pesquisadores vieram nos arquivos atrás de entender e de conhecer melhor a construção, e pegar informações sobre a construção das capelas, conforme a gente vê nesse detalhe, uma anotação ali, nova capela, e grifado, do risco se tinha aceitado a fatura da nova capela. Mas embaixo, José Pereira dos Santos, que foi o primeiro que fez o risco, né? Então, ao longo do livro de termos, principalmente a partir da construção da capela, a gente vê bastante dessas inserções. Aqui, novamente, a compra do Palácio Velho. Aqui tem uma datação, para ficar mais claro, para ele bater o olho e já saber, enfim. E, novamente, aqui, não sei se vocês conseguem notar, mas parece que a cor dessa tinta usada foi roxo, né? Parece uma textura de giz de cera, mas aí acho que o pessoal da conservação vai saber me dizer melhor, né? Eu fico inconformada com isso, né, como historiadora, mas a gente sabe que a época era diferente, né, e, enfim, né, aí tá do jeito que tá, né. Aqui mais uma outra anotação, inclusive naquele termo de lançamento, né, ele descreve o lançamento da primeira pedra da igreja. Então, ele meio que faz um índicezinho, um sumáriozinho, anotando o que ele quer, o que tem de interessante para ele em cada documento. Sacanagem, né? Muito bem. Para finalizar, no século XXI, então, o que tivemos? Aqui eu trouxe para vocês uma palhinha do que aconteceu, os documentos quando transferidos. Esse é o Cássio e o estagiário da Casa Setecentista. Eles fizeram a higienização atóxica pelo método de congelamento dos documentos, que ficaram trancados nesse congelador com temperatura controlada por
quase 30 dias, para matar esses insetos. E aí eles foram então disponibilizados na Casa Setecentista, que foi onde eu então comecei a minha pesquisa. Essa é uma imagem do livro de termos, ele já está um pouco maior do que ele era, porque ele foi entrefolhado com papel, para ajudar também na conservação, né? Aqui vocês podem ver, eu já aprendi a usar luvas. E foram confeccionadas caixas para funcionamento deles, vocês podem ver uma dessas caixas está em pé aí. E essa documentação ficou de 2012 até 2016 na Casa Setecentista. Depois ela foi transferida para a Cúria, por questões burocráticas, né? E o arquivo da Cúria se transferiu novamente em 2017, se eu não me engano, ele foi lá para cima, para a Igreja de São Pedro, né? A documentação, porém, demorou um pouco mais, mas hoje ela finalmente está lá, que é um ambiente um pouco mais agradável para pesquisa, enfim. E está quase para ser acessível para o público geral para poder fazer a pesquisa. Então, assim, esse é um apanhado da história dessa documentação, né? Tem muitos aspectos que eu poderia tratar, eu tentei focar em algo que fosse relevante para a nossa mesa hoje, né, e para o seminário, mas isso ainda rende muito, muito assunto ainda. Se vocês tiverem, como eu falei, se tiverem sugestões, críticas, dúvidas, comentários, por favor. Obrigada. Obrigada, Natália, pela precisão do tempo e pela sua preocupação com apresentar aspectos relativos à preservação dos documentos e falar um pouco da história desse acervo eclesiástico de Maria. Esse acervo está no acervo eclesiástico mariano agora, né? Isso. E está com acesso ao público. Então, eu não tenho certeza como que está o acesso, porque, primeiramente, o arquivo eclesiástico ele é um arquivo privado, né? Então, para qualquer acesso, você tem que ter uma carta de indicação. A documentação recém foi transferida lá para cima, ela ainda não estava acessível ao público. Então, hoje eu não sei como que ela está. Eu confesso que fiquei um pouquinho decepcionada, porque eu achei que você ia mostrar aqui nos livros. Os estatutos. Ia falar um pouco sobre isso. Bom, temos aqui cerca de meia hora para o debate, tá? E então abro para perguntas. 20 minutos. Por favor.